Boa tarde, amigos da Igreja Batista Calvário em Londrina. Este estudo é o sexto na série Uma Noite Escura na Vida de Pedro. O estudo de hoje é a segunda parte do estudo, Os Passos na Queda do Apóstolo Pedro. No estudo anterior, nós vimos que o primeiro passo na queda do apóstolo Pedro era orgulho espiritual. Pedro acreditava que ele era forte demais espiritualmente para negar Jesus Cristo publicamente. Pedro disse que ele não faria uma coisa daquilo, porém dentro de 4, 5, 6 horas, Pedro já estava negando Jesus Cristo. O segundo passo na queda do apóstolo Pedro era falta de vigilância espiritual. A falta de vigilância espiritual começa com as coisas menores em nossas vidas e como uma bola de neve descendo uma montanha, vai crescendo e aumentando. O terceiro passo na queda do apóstolo Pedro era as pequenas falhas espirituais cometidas repetidamente por Pedro resultaram na maior falha, o pecado na vida dele. O quarto passo, na queda do apóstolo Pedro, ele tomou decisões sem levar em consideração a vontade de Deus e o lado espiritual. Agora, vamos examinar mais alguns passos na queda do apóstolo Pedro. Se você tem a sua Bíblia, abra para Mateus, capítulo 26, e vamos começar lendo com o versículo 58. Mateus capítulo 26, versículo 58. Então, e Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Então, o quinto passo na queda do apóstolo Paulo, ele começou a seguir Jesus Cristo à distância. Ele começou a seguir Jesus Cristo de longe. Nessa altura na história, Pedro estava chegando cada vez mais perto do templo, quando Jesus tinha dito que Pedro negaria Jesus Cristo. Ao invés de Pedro zelar, ao invés de levar em conta o aviso que Cristo deu para ele deixou aquele tempo passar. Pedro não estava levando a sério as advertências de Jesus. E quando nós, como crentes, não levamos a sério as advertências de Jesus Cristo, nós vamos afastar de Deus, como Pedro estava fazendo. Então, devemos lembrar, Pedro estava 4 horas antes desse acontecimento, Pedro estava tomando a ceia do Senhor com os discípulos. 1 hora antes desse evento, Pedro estava orando e vigiando com Jesus no jardim de Getsemaní. Ou pelo menos ele deveria estar orando e vigiando junto com Pedro, Tiago e João e Jesus. O que Pedro estava fazendo? Estava dormindo. Agora, apenas 15, talvez 20 minutos antes de negar Jesus Cristo pela primeira vez, Pedro estava seguindo Jesus, mas ele estava seguindo Jesus de longe. Quando um crente começa a seguir Jesus de longe ou à distância, isso mostra que aquele crente está tendo problemas espirituais graves na sua vida, ou pelo menos logo terá. Como é que crentes seguem Jesus à distância? 1. Eles começam a deixar a leitura da palavra de Deus. 2. Eles começam a deixar o seu tempo de oração. 3. Eles começam a deixar de vigiar espiritualmente nas coisas pequenas da sua vida. 4. Eles começam a cometer as mesmas falhas pequenas ou pecados repetidamente na sua vida. 5. Eles começam a negligenciar a sua frequência na sua igreja local. Durante todo esse tempo, esses crentes errantes estão tomando passos pequenos numa direção errada. O amor deles para com outras coisas vão aumentando. O amor deles para com as coisas mundanas vão aumentando e aumentando. Depois de um tempo, eles descobrem que eles amam mais
as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Um bom exemplo disto é uma brasa numa fogueira. Você pode acender uma fogueira no campo e você pode acender uma fogueira e com o tempo todas as brasas ficam fortes e ficam vermelhas. Mas se você consegue afastar uma brasa dos demais, o que acontece? Aquela única brasa vai resfriando e vai resfriando e vai resfriando. E o que acontece é que quando um crente afasta-se do rebanho de Deus, o que acontece é que eles começam a resfriar. Eles começam a ficar cada vez menos quente, menos zeloso nas coisas espirituais na sua vida. Mas se você pegar aquela brasa e devolve ela de volta de novo à fogueira, o que vai acontecer com aquela brasa? Vai esquentar, vai pegar fogo de novo. E como crente, quando começa a andar de volta com os demais crentes, com sua própria igreja, ele tem a tendência de crescer espiritualmente e pegar calor espiritual na sua vida. Quando crentes começam a seguir Jesus Cristo à distância, eles logo descobrirão que eles nem estão seguindo Jesus Cristo mais. Um outro passo na queda do apóstolo Pedro era o seguinte: quando afastamos de Jesus, nós vamos começar a juntar com pessoas mundanas. Esse passo é inevitável. E aqueles que tomam esse passo negam que eles estão tomando esse passo. Geralmente eles escutam com uma pessoa que levanta a questão que seus amigos novos poderiam estar o levando numa direção espiritual errado ou numa direção espiritual longe dos caminhos de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Muitos jovens e adolescentes agem igual Pedro, quando seu pastor, seus pais, os seus amigos começam a preocupar-se com as amizades novas que um jovem tem. Nós não precisamos ter uma revelação especial para saber que seus amigos podem levar você longe dos caminhos de Deus. Um pastor no meu seminário sempre disse: mostre-me os seus amigos e eu posso lhe dizer onde você estará espiritualmente daqui em 3 a 6 meses. Lembra, Pedro sentou-se com eles. Pedro esquentava suas mãos com ele. Ele estava aproximando essas pessoas e afastando-se de Jesus Cristo. Pedro estava juntando-se com a turma errada ou com pessoas mundanas que levavam ele cada vez mais longe dos caminhos de Deus. Mais um passo na queda do apóstolo Pedro era o seguinte: mesmo sabendo que certos tipos de pessoas não são amigos de Jesus, nós continuamos a associar-se com aquelas pessoas. No início, essa associação para Pedro era uma coisa insignificante, até inocente. Era apenas uma moça de 15 anos, uma criada. Talvez depois uma segunda criada e depois era um homem. Mas, cada vez, ele estava afastando dos caminhos de Deus. Quando jovens escolhem amigos novos, eles escolhem pessoas que estão fazendo coisas que gostariam fazer. Muitas vezes aquele jovem não sabe porque ele quer associar com uma turma de pesada. Ele só gosta algo deles. E o que ele realmente gosta deles, mesmo que ele não sabe porquê, ele gosta do estilo de vida pecaminoso daqueles jovens. Se um jovem quer começar a fumar ou usar drogas, ele tenta aproximar-se com pessoas que já são fumantes ou drogados. Ao fazer amizade com aquelas pessoas, isso vai facilitar o caminho dele adquirir aquele estilo de vida. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 diz:
Não vos enganeis. As más companhias corrompem as boas costumes. Ou outra maneira para dizer isto, más amizades corrompem ou apodrecem comportamento de vidas agradáveis a Deus. Experiências científicas nas últimas 2 décadas do século XIX descobriram que se você colocar um sapo numa panela de água muito quente, aquele sapo imediatamente vai pular da panela se morrer. Porém, se você colocar o mesmo sapo numa panela de água morna no fogo e acende o fogo embaixo daquela panela lentamente, o sapo ficará naquele pote ou panela até a água começa a ferver e matando o sapo. Amizades ruins fazem as mesmas coisas em nossas vidas. Nossas amizades, pouco a pouco, nos dessensibilizamos à presença de coisas mudanas em nossas vidas. Chega ao ponto que as pessoas vão defender a presença daquelas coisas mudanas nas suas próprias vidas e vão brigar com as pessoas espirituais que estão levantando a questão se uma coisa ou outra na vida daquela pessoa é saudável espiritualmente ou não. A Bíblia diz em 1 João 2, versículos 15 a 17, não ameis o mundo, nem as coisas que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, gente, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre e permanecerá para toda a eternidade. Então, o que podemos aprender desses passos na queda do apóstolo Pedro? Eu não estou fazendo esse estudo sobre Pedro para mostrar seus fracassos espirituais e dizer, olha, Pedro não prestava por nada. Não. A Bíblia foi escrita para nos dar avisos na nossa jornada espiritual. 1 Coríntios capítulo 10 diz, versículo 11 e 13, ora, tudo isso lhes sobreviveu como figuras que estão escritas para nosso aviso para quem já estão chegados os fins dos séculos. Então, a Bíblia foi escrita para nos dar avisos na nossa jornada espiritual. Também, a Bíblia foi escrita para nos dar alertas em nossa jornada espiritual. O capítulo 1 Coríntios 10, versículo 12 diz, aquele, pois, que cuida estar em pé, olha que não cai. Número 3, a Bíblia foi escrita para nos dar conforto em nossa jornada espiritual. Versículo 13 de 1 Coríntios 10 diz, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel a Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, como a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Espero que esses estudos tenham lhe ajudado espiritualmente ao examinar a sua própria vida. Se você descobre que estão tomando passos pequenos numa direção errada, por favor, aprende dos erros de Pedro.